A ideia aqui é dar publicidade conforme o Conselho Nacional do Ministério Público indica a respeito das mortes em confronto com as forças policiais. Como nós sabemos, a predominância óbvia pela natureza da função é da Polícia Militar. Nesse semestre, nós não catalogamos nenhuma morte que tenha envolvimento de Polícia Civil. A Polícia Civil, quando ela tem uma situação de confronto, é normalmente quando ela vai cumprir mandado de prisão ou eventualmente de busca e apreensão, ao passo que a PM está diariamente, a todos os momentos, como polícia ostensiva, é chamada e por aí afora. Então essa é a razão lógica pela qual nós falamos mais é na Polícia Militar. Isso não é no Paraná, obviamente, isso é em todo o Brasil, pela característica da nossa organização das forças de segurança. A notícia auspiciosa, ou seja, parou de piorar, em outras palavras, não é? É que nesse semestre aqui se conseguiu uma redução que nós consideramos expressiva, quase um terço do resultado morte, mas que de outro ângulo não nos faz nos sentir, e imagino nem a PM nem a ninguém, com qualquer sensação qualquer sensação, enfim, melhor. O fato é que todos nós dissemos, isso é uma verdade, né? Dizemos isso é uma verdade, né? Qualquer morte é ruim e devia se evitar. No entanto, nós estamos numa sociedade, a sociedade de alguma forma é violenta, a natureza humana é esta aí, então o nosso papel e até da própria polícia, é tentarmos persistentemente conseguir verificar. Eu sei que muitos dizem, mas verificar ao fundo, etc. Tem pessoas que vão duvidar até o final da sua vida de qualquer coisa que seja feita. O que eu só quero transmitir é que nós tentamos fazer as apurações de modo muito profissional e sério e para chegar a um resultado. A questão, normalmente, vocês também têm experiência disso, quando vocês veem, por exemplo, o resultado de morte em júri, né? A questão é que os assuntos não são tão fáceis como a cabeça de uma pessoa eventualmente supõe. Então, evidentemente, tem uma complicação. Nós fazemos um serviço, temos acentuado até o serviço, e em relação a essa maior atenção, vou chamar assim, às situações que nos foram trazidas, talvez seja um dos fatores que tenha ensejado esse resultado. Tá? Bom, a questão é essa, portanto, eu fico à disposição, acho que já vocês tiveram os dados, eu fico à disposição para tentar explicar. Doutor Leonir, a queda foi de 32,5% do primeiro semestre deste ano em comparação ao segundo semestre do ano passado e 37,8% na comparação do primeiro semestre agora com o primeiro semestre do ano passado. Vocês que fazem esse controle externo da atividade policial, qual a explicação para uma queda tão acentuada? Nós temos, como eu digo, várias possibilidades, né? Uma das possibilidades me parece que seja de dentro para fora, qual seja. Em especial o GAECO Curitiba, ele iniciou investigações específicas de várias situações específicas. Em face dessa apuração, houve inclusive afastamento de policiais, cumprimento de mandados, etc. Em face disso, a própria polícia militar, ela reforçou a ideia baseada em 3 pilares ou 2. O primeiro, o tratamento efetivo psicológico aos policiais envolvidos. Ou seja, reforçaram essa ideia e fizeram. Em segundo lugar também, os cursos, em geral, cursos a respeito de direitos humanos, aquilo que a gente fala globalmente, que significa o policial encarar a pessoa enquanto cidadão e não necessariamente como inimigo.
Então a polícia tem acentuado esse tratamento e digo en passant aí, né, o Ministério Público está em contato para inclusive reacentuar a importância dessas matérias na própria formação inicial dos policiais. Em terceiro plano também, a polícia reforçou os treinamentos dos protocolos, né, daquela história da sequência de reação. Ou seja, que a primeira reação não deve ser necessariamente apontar a arma. E para reforçar esse aspecto, nesses eventos desse ano foram 121 eventos. Nesses eventos aí, nós tivemos, nesses e outros, né, mas principalmente em outros eventos, que o ano passado nós não listávamos, eu observei que talvez nós tenhamos tido um número muito maior de lesionado. Ou seja, que não chegou ao resultado morte. Ruim de um lado, se atirou em alguém, mas de outro lado cumpriu-se então o protocolo, tem muitos tiros na perna, no pé, e o que nós constatamos também com um pouquinho mais de cuidado no exame é que surgiram mais eventos proporcionalmente daquele atendimento da Lei Maria da Penha. Alguns eventos trágicos até decorrente da polícia ser chamada, um evento que a priori para a polícia não representaria maior perigo, né? E, no entanto, isso tem dado algumas situações de tragédia, de pessoas mortas, policiais agredidos com arma branca, principalmente, e outros meios, né? Bem, ao encontro daquilo que eu digo, né? Um sistema social com todas essas mazelas, enfim, em momentos se aprofundam e etc. Então, essas situações aí é que nós reputamos assim, como eu disse, por enquanto nós pretendemos que haja uma persistente redução e que nós, quem sabe, chegamos ao número mínimo, sempre vai acontecer nos países mais desenvolvidos, isso acontece, né? Mas que de alguma forma nós consigamos isso. Doutor, teve um caso específico de 8 integrantes do PCC que foram mortos num confronto no bairro Cajuru. Os policiais foram afastados e agora foram reintegrados à polícia novamente, né? Como é que o senhor vê isso daí, que a investigação foi acompanhada pelo GAECO também? Nós temos duas coisas a dizer sobre isso em especial. A primeira é que as investigações ainda estão sendo mantidas pelo GAECO. Na oportunidade, no início, foram pedidos os afastamentos destes e de outros policiais. A justiça, o juízo militar concedeu. Posteriormente, então, a própria polícia procurou ao GAECO, enfim, fazendo ver exatamente que o número de pessoas afastadas ele representava um problema para a atividade do dia a dia. Nós ficamos receptivos a ouvir. Aí pedimos que eles se manifestassem no processo. Nós provocamos inicialmente ao juízo, dizendo essa situação, e daí nós pedimos que eles informassem formalmente o comando da polícia, enfim, a cadeia de comando, formalmente as providências que haviam sido tomadas em face dessa situação. O que eu me reporto o que eu disse antes, né? Foram apresentados no processo pela Polícia Militar, então, vários argumentos de que eles estavam tomando medidas e realmente, estatisticamente, as coisas de alguma forma já estavam se confirmando. Então foram essas as razões pelas quais se promoveu inicialmente o afastamento e posteriormente com a própria solicitação ou concordância do Ministério Público, do GAECO que está investigando isso, para que retornassem esses policiais. Alguns só em outras espécies de serviços, outras em serviços já normais de rua, como se fala. Doutor, o senhor também percebeu nesses números casos onde a força policial é excessiva, e eu cito aqui um caso da Guarda Municipal em Curitiba, supostamente contra um jovem ali, onde está sendo apurado e aparentemente o rapaz nem era suspeito. Quero saber se o GAECO tem notado nesses números aí também mais licitude nas abordagens.
Nós tentamos em relação a isso, vamos lá, todos os casos, eles chegam ao Ministério Público, especificamente na coordenação do GAECO aqui em Curitiba, para o Estado, e nós distribuímos para os promotores. Nem todos os promotores são ligados ao GAECO, então são os promotores da vara do júri. Então, a finalidade disso é lá no interior, em algum lugar, que a sociedade procure a promotoria para dar conta de alguma dúvida. Os excessos, quando eles transparecem logo na narrativa, já são abertos procedimentos. Eu não falei a vocês, mas, por exemplo, recentemente rodou na internet aí uma conduta de um policial, não me lembro a cidade do interior aí, que teria dado um safanão, derrubado uma pessoa lá que estava algo embriagado na frente do mercado. Pitanga. Pois muito bem, esse assunto já pela promotoria local, nós imediatamente ao termos conhecimento, pedimos à promotoria lá e os promotores da comarca lá já fizeram uma apuração e já remeteram está a análise da vara da auditoria militar. Ou seja, não aconteceu consequência de morte, nada, mas este tipo de situação, então, nós buscamos ver de qualquer que seja a categoria das pessoas que tenham uma esfera de poder do Estado, notadamente aqueles que são armados, que são a Guarda Municipal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, hoje a Polícia Penal. Temos um caso muito... existem situações até de... bombeiro, um único caso, uma aparente legítima defesa clara que a pessoa invadiu a casa. Então tem esses episódios também que nós catalogamos ali como envolvimento de força de segurança. No entanto, ele estava numa situação, num caso desse, legitimamente pessoal. Lógico que, como eu disse, nós tentamos avaliar tudo. Eu volto a insistir, nós sempre insistimos dizendo o seguinte, nós estamos à disposição nos núcleos de GAECO, especialmente, que tem mais facilidade para essa investigação, para a gente tentar avançar numa investigação. Tentar avançar numa investigação. O que ocorre muito, é preciso ter sinceridade, muitas vezes existe a revolta familiar. Ela é mais que justificada. É mais que justificada. Só que as pessoas não acrescentam, às vezes, muitas coisas ou nada para nós investigarmos, porque elas não estavam no momento, não viram no momento. Então, daí falam, nós procuramos a promotoria, muitas vezes fala e repete, procuramos o GAECO e não aconteceu nada. Tá? Não tem como acontecer que nós não vamos, obviamente, fazer apuração que não seja em cima de fato e da situação. Esse é o problema que é preciso sempre a gente pontuar, para não supor que a gente fale uma coisa e que só fale por falar. Pelo menos da minha parte, não tento fazer isso. A gente tenta dar uma resposta, mas nem sempre aquela resposta, o fulano era uma boa pessoa e morreu. A gente tenta, na medida legal, nós também nos submetemos à lei, eu quero sempre dizer, Então nós temos, eu não posso chegar lá trazer alguém aqui e pressionar, por exemplo, está fora de questão, obter a confusão se o senhor pegar. Aliás, esses métodos nós nunca tentamos adotar, não queremos adotar, nem esses para qualquer coisa, nem para combate à corrupção, nem nada. Doutor, e o uso de câmeras corporais nesses casos, inclusive até de dúvidas dos parentes e tal, o senhor acha que poderia beneficiar o trabalho do GAECO? Sem dúvida nenhuma. Sempre qualquer pessoa que traga uma informação, ela é útil. O que eu já coloquei é que às vezes essa informação ela é pobre quanto à nossa necessidade. Ou seja, falar que o fulano era um bom menino e coisa e tal, uma boa menina, acrescenta pouco. Porque invariavelmente nós já partimos do pressuposto que a pessoa era uma pessoa. Desculpe só, às vezes tem grande parte das mortes aqui, mas a maioria absoluta, ela decorre do seguinte, houve um roubo. O que é roubo? Roubo, alguém pegou, entrou numa casa lá, ou pegou, assaltou uma pessoa com uma arma. Aí vem a notícia, tem lá um boletim de ocorrência lá que a polícia foi comunicada. Aí a polícia, rastreando, percebe o veículo. Aí aquela história da abordagem. Quais são as hipóteses?
A hipótese é o seguinte, o cara assaltou lá, a vítima lá falou que ele apresentou revólver lá para levar o carro dela, tá? Aí a polícia logo numa sequência acaba ensejando o resultado morte. Veja, possibilidade 1, que a pessoa realmente estivesse armada e tivesse apresentado a arma para a polícia militar, para o policial. Isso é examinado do ponto de vista legal, ou é legítima defesa ou não é legítima defesa, é outra questão, mas inicialmente está lá na lei. É isso que nós tentamos apurar para ver se chega a isso. A outra situação é se o policial pegou e logo, desde por ter obtido a notícia, chegou e atirou. Seria o uso de câmeras nas fardas mesmo, as câmeras corporais. Voltamos nós a essa situação. Se nós tivéssemos câmeras, sem dúvida nenhuma, isso facilitaria muito esta visão. Não é uma panaceia, deixo sempre claro. Vão acontecer situações equivocadas, erradas, etc. Mas, sem dúvida nenhuma, para a real apuração, elas seriam bem adequadas. Eu acho que diminuiria também o número de confrontos. Vamos dizer, é uma tese. Em outros estados em que isso foi adotado, notadamente São Paulo, Santa Catarina adota há muito tempo, lá não se tem tanta notícia porque já era uma característica diferente. Não é? Agora, São Paulo tem estatísticas que dizem que realmente reduziram os próprios confrontos. O fato de ter a licitação para a compra das primeiras câmeras pelo governo para a Polícia Militar pode, de alguma forma, como um projeto de vir a ter as câmeras, estar por trás da diminuição dessas mortes de civis em ocorrências policiais? Não me parece que seja mais direta essa causa nesse momento, porque não há ainda as câmeras. Pode ser que isso esteja relacionado à ideia de que nós vamos nos conscientizando, a própria Polícia Militar internamente vai se conscientizando daquilo, que as pessoas são pessoas. Se elas fazem alguma coisa errada, elas têm que responder. Nós temos um sistema legal. Talvez isso influencie lá subconscientemente, etc, etc. Doutor, que análise vocês conseguem fazer dos relatos que são dados oficialmente ou informalmente, por exemplo, para a gente que acompanha esse tipo de ocorrência, nos boletins de ocorrência por parte dos agentes das forças de segurança, quando eles relatam, por exemplo, interromper uma ameaça, a agressão iminente, o que é que caracteriza um confronto entre um civil e um agente da Força de Segurança? Bom, por isso é que a apuração é uma, o julgamento é outro, com as nuances correspondentes, e vocês acompanham muito isso. A nossa questão essencial é verificar o seguinte: olha, a narrativa é que o sujeito pegou, apontou a arma. Se isso aconteceu, se tivesse câmera, talvez fosse realmente uma realidade mais palpável, uma versão mais palpável. Outras vezes nós ficamos naquela situação seguinte, que o policial vai nos dizer: doutor, o senhor queria que ele atirasse quantas vezes em mim para eu pegar e reagir? O mundo maniqueísta, ou seja, certo ou errado, ele é complicado, Então tem sempre ponderações, por isso que a justiça ela julga caso a caso. Muitas vezes 2 casos aparentes dão consequências diversas. Da mesma forma que a condenação, se 2 pessoas cometem o mesmo crime, a pena pode ser para um de X e para outro X menos. A justiça nossa, ela é alicerçada nisso. Então, aqui é esta situação. A versão, normalmente, de que o sujeito apontou a arma ou não, ela é avaliada. O problema é, como eu disse, nós não temos, nesse caso, aí uma confiança absoluta. E outra questão também muito importante, policiais têm treinamento, policiais devem ter ainda mais treinamento, e eles fazem parte de um sistema estatal. Então, hoje, como eu disse, a criminalidade. Criminalidade hoje nós temos as tais facções. Talvez seja adequado falar, não, o sujeito não sei lá o quê, mas quando você enfrenta facções, haja vista, só para citar, recentemente, um promotor foi vítima no Rio Grande do Sul de uma atitude de vingança. E é um promotor que está distante.
Então temos todas essas questões para considerar, mas isso tudo retorna ao básico. O básico é que é a nossa função de nós tentarmos apurar o mais adequadamente possível os casos, cada caso, né? E especialmente aqueles que sejam casos mais, digamos, limítrofes, né? Que demandam realmente essa maior cuidado, né? E é isso que nós tentamos fazer. Doutor, a Marina Prota, da Rádio CBN, pergunta o que o Ministério Público, o GAECO, faz na busca de tentar diminuir as mortes em confronto. Pois é que nós estávamos dizendo, nós partimos inicialmente, letra A, da apuração, apuração não, nós partimos da identificação, todo o caso. Segundo lugar, nós partimos daí por uma apuração. Há alguma apuração que ela demanda realmente menos, a gente chama menos exauriente, uma investigação menos exauriente, né? Outras exigem uma investigação mais apurada, e isso nós fazemos especialmente quando nós temos elementos. Os elementos não são só testemunhais, é bom que eu diga. As câmeras independentes, as câmeras públicas, elas são um importante instrumento. Agora, não é assim tão fácil que você chega ali e fala, ó, tá filmando o sujeito, Quando está filmando em casos de mortes, nós tivemos alguns episódios em que houve filmagem, inclusive foram policiais processados, levados a julgamento, inclusive pelo excesso. Isso em direito às vezes se chama o chamado excesso doloso. A pessoa já está lá, já foi ferida, já está lá e de repente é dado nela o tiro de misericórdia. Isso é levado a julgamento. A justiça vai dizer, a justiça significa o jurado, nesse caso, vão dizer se houve ou não excesso. Era uma situação inicial de legítima defesa, em princípio, que depois derivou para um excesso. O direito trata disso no chamado excesso doloso, então é isso que nós tentamos apurar para levar à justiça. Doutor, dos dois casos com guardas municipais, um deles é o do Caio Lemes, do fim de março, aqui em Curitiba? Eu não parece-me que seja, tá? Os dois casos que nós temos de guarda municipal, um aqui é de Curitiba e outro é de Cascavel. As duas situações. Desculpe, só queria obtemperar o seguinte. A situação das guardas municipais é eventualmente um problema. Nós temos cifra, nós tentamos fechar, mas existem municípios que não têm guardas municipais, existem outros que têm, e eventualmente não existe um canal direto como essa dos demais confrontos, notadamente com a Polícia Militar. Doutor, uma pergunta, por favor. Pois não. A gente observa em algumas atitudes policiais um relato do policial ou da equipe diferente da realidade, inclusive com cometimento de crime por falso testemunho. Isso coloca, sem dúvida nenhuma, a fé pública em jogo e dificulta para a população. Eu só quero relatar isso, que eu sou o tio do Matheus, aquele menino que foi executado pela Guarda Municipal do Largo da Ordem. E olha, não foi confronto, foi execução mesmo, porque foi um tiro sem nenhuma situação, sem nenhuma necessidade. Veja, me permita. Na realidade é o seguinte, eu não sei se o senhor nos procurou ou não, mas esse fato nós de alguma forma verificamos. Eu não sei, agora que eu não particularizo as situações, mas quero dizer então uma coisa bem essencial. Nós avaliamos, e policiais ou guardas municipais, ou quem quer que seja, eles são exatamente processados também por esse crime. Ou seja, é lógico, isso é tratar de um ângulo assim, falar, é enganar os demais. Isso é um crime, na verdade, a fraude processual, etc. Então, só quero dizer, isso é crime, é verificado. Agora, as apurações, eu não quero particularizar cada caso, mas nós nos colocamos à disposição o seguinte, veja, um caso desse, seguramente havia pessoas, seguramente foi visto, seguramente, eu não sei como está hoje, como digo, não tenho de cabeça todos os 121 eventos aqui que nós verificamos, né? E até ao senhor, enquanto interessado, nós nos colocamos à disposição, particularmente depois aqui, em outro momento, por uma explicação ou para posicionar, tá? Como nós fazemos a qualquer dos familiares, notadamente, né? Então, isto nós verificamos, desculpe só, né? Quando a gente recebe um boletim de ocorrência, ou outra comunicação, eu, inclusive, é que leio, assim, leio no bruto, como eu disse, né? Porque são muitos casos.
E, obviamente, com a experiência, não minha, mas daí eu já passo para um colega, né? A gente já vai verificando exatamente a credulidade ou a credibilidade daquela versão ou as dúvidas que se tenha, né? Isso acentua, então, a nossa necessidade de apuração. Tá? Então, isso é sempre, de alguma forma, especialmente quando alguém possa ter visto e digo, ó, não foi assim. Tá? Então, nós olhamos realmente. E pode ter certeza, né? O nosso intuito é chegar àquilo que se aproxime da chamada verdade da vida.